Boa noite. Acabou a polêmica em torno da jornada de trabalho dos servidores do CODAL. Está aprovada a carga horária de 6 horas diárias. Eu queria, acima de tudo, agradecer ao Poder Legislativo, a todos os vereadores aqui presentes que votaram esse projeto, a cada um particularmente, que a gente conversou durante esses praticamente um mês onde ele teve aqui a votação. Agradecer demais aos nossos colaboradores da CODAL, ao sindicato, ao Jasminor, Alex, Reginaldo e todos os outros componentes. E eu queria dizer que algumas coisas muito importantes. É muito difícil, em qualquer administração pública, a gente falar que é importante todos os lados ganharem. É sempre uma decisão política, às vezes, qualquer que ela seja, um pouco em cima da maioria. É muito difícil você agradar 100%, quer dizer, 100% dos envolvidos. E esse projeto, acima de tudo, eu queria chamar muita atenção, porque, na minha visão, é um projeto que a sociedade sai ganhando, os funcionários saem ganhando, e a empresa em si, como uma empresa, vamos dizer, pública, sai ganhando. Por que isso? Os funcionários ganham, na verdade, o equivalente a 25 ou 33 horas de horas trabalhadas. Isso é um ganho extraordinário, porque, acima de tudo, eles permitem, na verdade, fazer uma outra ocupação diária, e, sem dúvida nenhuma, é um ganho extraordinário, não só pelos vencimentos, mas principalmente pela outra possibilidade. A população, porque, em vez de nós termos 8 horas de atendimento, nós teremos 2 equipes de 6 horas, então, consequentemente, a CODAL vai estar presente na cidade durante 12 horas, sem os plantões ou sem as horas extras, porque, na verdade, nós vamos ter 2 turnos de 6 horas e, consequentemente, vão poder servir a população durante 12 horas e não 8, como antigamente a gente via fazer. E a empresa, e principalmente a empresa, e quando a gente fala de empresa, a gente está falando diretamente da população, da tarifa, em uma redução significativa das horas, vamos dizer, do custo operacional, porque nós teremos redução de máquina, nós teremos redução de horas retíneres, nós teremos redução de horas extras, por incrível que pareça, porque todo o sistema vai poder ser mais diluído e, consequentemente, a população está ganhando. Então, eu só quero parabenizar, na verdade, a todos os envolvidos, aos nossos colaboradores da CODAL, a Câmara Municipal, a empresa, a diretoria da empresa, através dos nossos diretores, Olavo, Molinar, Ronaldo, enfim, todos eles envolvidos, porque esse é um tipo do projeto onde todos saem ganhando, e eu acho que é um exemplo muito grande. Mas eu queria botar um ponto fundamental nessa questão. Quando a gente olha aí para fora, é difícil, às vezes, a gente explicar, e eu sirvo aqui dos colaboradores aqui existentes, é muito difícil de explicar, às vezes, que como você reduz a hora trabalhada e a população está ganhando. E eu queria, acima de tudo, fazer aquele compromisso que nós fizemos antes de tudo. É importante que nós, como servidores, e estou me colocando tanto quanto vocês, apesar de eu ser provisório e passar no tempo, mas vocês efetivos ficarem, na verdade, ao longo dos últimos anos, é importante que a gente consiga fazer o mesmo volume de trabalho nas mesmas horas trabalhadas. Ou seja, a redução de hora não vai nos permitir a fazer um serviço pior ou de menos qualidade ou menos serviço do que era existente. Essa foi a premissa que nós conversamos com o sindicato o tempo todo. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E eu queria me valer muito de algumas coisas que a gente tem feito em todos os locais da CODAL. E aí vale um pouco a frase dos vereadores que me antecederam aqui na fala, todos eles falaram, basicamente uma coisa muito importante. Uma companhia de água é, acima de tudo, uma companhia que não dá o direito ao outro a ser cliente. Todo cliente cidadão uberabense tem que ser cliente da CODAL. Mas nós temos que lembrar que, como empresa pública, nós somos, acima de tudo, servidores públicos e, consequentemente, o nosso patrão é o povo. E olha lá, se a gente tivesse um negócio, se nós tivéssemos uma loja, se nós tivéssemos uma imobiliária ou qualquer coisa, e se a pessoa que aparecesse na nossa frente
fosse o nosso patrão e o nosso principal cliente. Nós teríamos que abrir tapetes vermelhos por ele, porque toda a nossa sobrevivência dependeria do nosso patrão e do nosso cliente. A partir da hora que nós todos entendamos, seja nós funcionários que vamos passar no tempo, ou seja os efetivos, quanto vocês, quanto o Olavo, que acima de tudo temos que reconhecer que o povo é nosso patrão e nosso cliente, nós temos obrigação de servi-lo bem, de servi-lo com gentileza e de fazer nosso serviço da melhor qualidade possível, porque além dele nos pagar nosso salário, ele paga nosso serviço como cliente. E eu acho que essa é a grande mensagem que eu poderia dizer, que apesar de todo esse ganho dos funcionários, da empresa, a população tem que sair ganhando. E eu não tenho dúvida nenhuma que com essas novas regras, que voltam, na verdade, a questões históricas da Codal, porque há 20 anos atrás nós éramos 6 horas, depois voltamos para as 8 horas, é um reencontro ao passado, há um reencontro a uma questão que é de logística e que funciona muito bem. A esse reencontro ao passado, eu queria que fosse um compromisso de nós, servidores, de dizer que a população será melhor atendida, e só nos resta agradecer aos nossos colaboradores e funcionários por ter esse entendimento, e à Câmara Municipal por ter sido possível fazer isso a partir dessa aprovação. Muito obrigado a vocês. O presidente da Câmara manteve emenda para validade retroativa da medida e mais, passou a presidência para poder participar do debate. Mas aqui o momento é oportuno para que dentro daquela linha de raciocínio que nós temos, dentro de um comportamento ético, moral e de honestidade e de compromisso com a nossa população, nós vamos continuar preservando a nossa imagem, quer seja junto aos funcionários, servidores do CODAL, quer seja junto a quaisquer servidores e qualquer cidadão uberabense. Portanto, quando esse projeto chegou à casa, no dia 3 de maio de 2017, foi protocolado, dia 9 de maio foi acolhido em plenário, dia 10 de maio houve os pareceres das comissões, e já estávamos, então, nas últimas reuniões ordinárias, quando, então, quiseram que nós colocássemos esse projeto goela abaixo. Isso nós não iríamos fazer. Mesmo porque essa casa tem os seus procedimentos, tem os seus andamentos, tem como ser feito através das comissões. E quando isso eu digo, às vezes até com bastante veemência e com muita contundência, é em virtude de que naquela oportunidade não teríamos condição de fazê-lo. A próxima reunião é uma reunião de requerimentos, indicações e com vários convidados que estavam aqui, inclusive a Polícia Militar, com todos os seus representantes, estava aqui conosco, que não pôde nem fazer uso da palavra, que é o doutor André Tuma, que é o nosso promotor, outros convidados, e nós terminamos a reunião, já era quase 1h30 da tarde. E um projeto de tamanha magnitude, de tantas emendas e tantas coisas que nós temos que fazer dentro do projeto, naquela oportunidade não seria o momento mais ideal. Quando, então, nós propusemos, para que não haja prejuízo aos servidores do CODAL, que retroagíssemos a dia 30 de maio. Agora, isso cabe à diretoria do CODAL, cabe aos servidores do CODAL, porque se houve alguma falha, não foi da Câmara. Se não teve o tempo hábil para poder votar esse projeto, não foi culpa dos legisladores. Agora, se também não foi culpa da gestão dos administradores do CODAL, é que o momento veio no momento oportuno. Então, seria esse o momento oportuno para a gente debater. Agora, no nosso entendimento, cabe à diretoria do CODAL acatar ou não esta emenda, para que os senhores servidores não tenham maiores danos, maiores prejuízos. Por outro lado, eu quero deixar aqui na minha transparência, na minha tranquilidade de sempre exercer nas minhas atividades públicas, em especial já no meu 4º mandato como vereador, 4ª presidência que ocupa esta casa, que cada um de nós possamos fazer as nossas políticas públicas com a devida seriedade, sem querer fazer trampolim e querer subir nas costas de outros.
com sombra de ninguém eu quero estar. Eu quero fazer sombra para mim mesmo e procurar ser eu mesmo dentro daquilo que eu proponho a fazer, com a minha seriedade, com a minha transparência e com o respeito que eu tenho para cada um dos servidores públicos. Então, portanto, eu digo aos senhores, vamos continuar trabalhando em benefício da cidade de Uberaba, em benefício dos servidores, com a mesma garra, com a mesma vontade de servir. Oxalá que nos proteja e que nos dê cada dia mais força para que eu possa ter, com as minhas verdades, a coragem de dizer quando no momento oportuno. O projeto está por demais debatido na solicitação do vereador Aguinaldo Silva, que coloca em votação o projeto. Em votação pelo painel eletrônico. E ao projeto, eu diria aos senhores servidores do CODAL, que se o presidente pudesse votar, votaria sim. Tá? Então, meu voto considera-se também como sim, mas a presidência não vota porque são maioria absoluta dos membros da casa, nos termos regimentais, fica impedido de votar. Dizer que o projeto tem um ganha-ganha, tanto por parte dos servidores, como por parte do CODAL, como por parte da população. Então, é importante o projeto, eu acho que é um dos projetos mais importantes que veio a essa casa até hoje, e que vai beneficiar muito a nossa população, a nossa comunidade, em especial os servidores. E aí, Luiz Neto, enquanto não abre o painel eletrônico, eu quero acabar de concluir minha fala, parabenizando toda a diretoria do CODAL em seu nome, pelo brilhante trabalho, pela brilhante gestão que vem sendo feito ali pelo CODAL. O vereador Almir Silva. Pega um outro... Não, custa nada, dá um tempinho, não apavora. Nossa senhora, esse telefone fica sempre silencioso, não sei o que é. Encerrado o processo de votação, solicito a abertura do painel eletrônico. Portanto, 13 votos sim, nenhum voto não. Aprovado o projeto de lei de número 183/2017, pela unanimidade dos senhores vereadores dessa casa. O presidente não vota, mas se votasse, então votaria sim, então seriam 14 votos. Os vereadores Marmarão e vereador Alan Carlos está solicitando dispensa dos interstícios nos termos regimentais. Os vereadores concordam com a dispensa dos interstícios, permaneçam como se acham. Aprovado o projeto de lei 183/2017 em único turno com a dispensa dos interstícios. Matéria segue agora à sanção do Poder Executivo. O Hospital do Câncer de Uberaba é apresentado na Câmara Federal como âncora para o tratamento em oncologia no Triângulo. Confira na reportagem de Kiko Marinelli. Através do superintendente do hospital, a instituição foi representada junto à Câmara Federal, onde o principal tema discutido foi a limitação dos atendimentos criada pelo geomapeamento feito pela Secretaria Estadual. O Hospital Hélio Angotti atende em média cerca de 2.000 pessoas por mês, número este que já foi maior, antes do geomapeamento. Dr. Felipe Toledo destaca que o Hospital Hélio Angotti de Uberaba está limitado a atender pacientes de apenas 27 municípios, e isto tem prejudicado os trabalhos. Bom, a maior dificuldade do atendimento em Uberaba é o acesso aos exames, porque para você fazer o diagnóstico do câncer existem exames que têm que ser feitos e a tabela de pagamentos do Sistema Único de Saúde, do SUS, é insuficiente para pagar sequer os custos desses exames. Então, nós temos que disponibilizar os exames com prejuízo, isso vai se acumulando, vai formando um passivo que, infelizmente, acaba por acometer a saúde financeira das instituições filantrópicas, e o Hélio Angotti não é diferente. Já para os pacientes de fora de Uberaba, a grande dificuldade é o acesso, principalmente aqueles municípios que não fazem parte da região do Triângulo Sul, que é uma divisão que foi feita pelo Estado de Minas Gerais, e que, às vezes, mesmo próximo de nós, como é o caso do município de Nova Ponte, não podem ser atendidos no Hélio Angotti porque não pertencem à região de Uberaba. Outro grande problema discutido na audiência na Câmara Federal foi a questão do saldo negativo que o hospital tem fechado mensalmente. Mesmo com campanhas de doações, o déficit chega a 40% todo mês. Uma dívida gigantesca,
acumulada há anos, que o superintendente do hospital busca apoio junto a parlamentares para sanar o problema e oferecer maior número de atendimentos aos municípios. Bom, acho que o principal é a questão dos deputados federais da nossa região terem participado e de forma uníssona apoiarem a causa da reestruturação da oncologia no Triângulo. Talvez um assunto que tivesse fora das principais pautas, em virtude da crise política em que assola o nosso país, voltou à tona, e com essa audiência a gente espera trazer a atenção deles e o apoio do governo federal para que a gente possa reestruturar a oncologia no Triângulo e garantir o acesso ao tratamento de forma precoce, que é o mais importante quando a gente fala na luta contra o câncer. Segundo o INCA, em 2016 e 2017, 600 mil pessoas desenvolverão câncer no Brasil. No mundo, de acordo com a OMS, a cada ano, 8.800.000 pessoas morrem de câncer. O principal problema é a demora no diagnóstico. Falando em saúde, é bom saber que a faixa etária para imunização gratuita contra HPV em meninos foi ampliada para 11 a 14 anos e 11 meses. Antes, a indicação era para meninos entre 12 a 13 anos. Nos meninos, a vacina previne câncer genital, orofaringe e verrugas, além de contribuir com a proteção das meninas contra o câncer de colo do útero. Meninas entre 9 e 14 anos também podem se vacinar gratuitamente. Luiz Dutra se encontrou com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e quis saber dos recursos para a manutenção do Hospital Regional de Uberaba. O ministro Ricardo Barros foi solícito, foi simpático à nossa aproximação quando estivemos com ele numa conferência. E, na oportunidade, nós reivindicamos a verba que é a ser repassada pelo governo federal ao Hospital Regional, quando, na oportunidade, ele manifestou que, por parte do governo federal, a verba, inclusive, já está sendo depositada, que é uma verba carimbada e que vem para o município. Mas resta agora o Estado também fazer a sua parte, a sua contribuição, o que não está sendo feito por parte do governo do Estado. E ainda alguns municípios também, que precisam também acabar de acertar para ver a sua cota de participação. E cabendo a cada um a sua responsabilidade e a sua obrigação. E assim, ficou determinado que 50% para o custeio e manutenção do hospital regional vem do governo federal, 25% vem do governo estadual e os outros 25% vai ser rateado entre os 27 municípios que fazem parte desse convênio e que estão participando efetivamente para que o hospital regional possa ser aberto. Presidente, diante dessa informação que o senhor conseguiu junto ao ministro, quais as providências que o senhor tomou no retorno a Uberaba para solucionar a questão? Já estivemos reunidos com o prefeito Paulo Pial, quando, na oportunidade, passamos para ele toda a informação que nós recebemos, tendo ele confirmado, a respeito daquilo que nós havíamos falado com o ministro, e de tal sorte que ele agora nos deu a informação de que já está alinhavando com os municípios, com o governo do Estado e o Hospital Regional. No mais tardar, no mês de agosto, vai estar aberto. O Conselho Tutelar está preocupado com a pedofilia, principalmente dentro de casa. Na verdade, falar sobre essa lei é falar do nosso dia a dia, porque isso nada mais é do que um combate diário. Esse combate diário que nós estamos trabalhando nele todos os dias. E foi uma brilhante ideia do senhor Ismar Marão, de estar fazendo isso. Por quê? Porque nos deixa muito felizes, porque a gente, dentro do Conselho Tutelar, hoje a gente vem trabalhando como assim, bombeiros. Hoje a gente apaga fogo, porque hoje o nosso dia a dia é vivenciar isso a cada dia. A gente pensa assim, nossa cidade,
Uberaba, uma cidade, a gente nunca pensa que não vai acontecer. E o nosso público-alvo lá, a gente antigamente trabalhava com usuário de baixa, né, com baixo poder aquisitivo. E hoje, infelizmente, a gente trabalha com pessoas de poderes aquisitivos altos, né? E como foi anteriormente no caso da Araceli, que lhe deu a lei nacional naquela época. Foi quando a mãe da Araceli escreveu um bilhete para que a professora dela liberasse ela mais cedo, tirando ela da escola, para ela fazendo a própria filha de mula, para que ela levasse a droga para empresários de alto poder aquisitivo, sabendo que a filha de 8 anos para 9 iria sair da escola com a droga dentro da mochila e ia para um apartamento aonde aconteceu o fato. Então, se hoje a gente for observar, e até hoje, eles estão impunes. Então, se a gente for observar a história dela que lhe deu, a gente fala, hoje aqueles estão impunes, hoje a gente tem que trabalhar com isso, hoje a gente tem que trabalhar com aquilo. Não. Hoje nós temos que trabalhar com a família. Hoje nós temos que trabalhar com a base, com bons alicerces. Porque ela mandou a filha dela levar as drogas para grandes empresários, aonde eles fizeram todo o mal para uma criança inocente, que não tinha estrutura familiar, porque a mãe era colombiana, ela não tinha nenhuma base, e aonde ocorreu todo o fato, que ela foi estuprada, ela foi maltratada, ela foi escortejada, ela foi drogada, dopada e depois foi morta por empresários da alta sociedade. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria. Então, às vezes a pessoa fala, né? Então, essa iniciativa do senhor foi muito boa. Porque o senhor Amentaí está falando sobre isso, é de suma importância. E ele não tem que ser falado só 18 de maio. O crime bárbaro, o crime isso, o crime aquilo, sobre a pedofilia. Pedofilia está aí. E principalmente em nosso município. Nós fizemos uma estatística do ano passado para esse ano. Em 2016, nós atendemos 70 casos de violência sexual. Em 2017, até o mês de maio, foi atendido 36 casos, só até o mês de maio. Só na semana do dia 18 de maio, que é uma semana que fala bastante, ainda, infelizmente, não é tão divulgada quanto deveria, mas é falado na televisão, tem aqueles do Disque 100, né, que é os macaquinhos, que até mudaram agora o slogan deles, né, que é o não ver, ouvir e falar. Só na semana do dia 18 foram 10 casos. E nós lidamos com essa situação não só... Porque, às vezes, falar em abuso, a gente pensa em adolescentes, né, de 12 anos, não. Infelizmente, os casos ocorrem até em bebezinhos. Né? Nós já tivemos caso de criança de 2 anos com estupro consumado. Então, quando nós vamos atender também essas situações, nós colocamos também a nossa própria vida em risco. Porque é o que eu costumo brincar. Quando a gente fala de filho, é sempre o lugar que dói. Né? Opa, mexeu com meu filho. Infelizmente, hoje, eu sou mulher, mas, infelizmente, hoje, das mulheres que nós atendemos no conselho, quando fala, olha, o padrasto, o pai, o vô, alguém abusou do seu filho, né? Ele está falando isso, nós passamos ele pelo médico, foi comprovado. Na maioria das vezes, eu posso falar que cerca de 70% das mulheres falam tudo bem. Então, você vê o que vai fazer com a criança, porque ele eu não largo. Então, ao invés da gente aplicar a medida que pede o afastamento do agressor, não. Nós temos que ainda violar mais uma vez
essa criança ela vai para um terceiro, para uma família, ou muitas das vezes vai até mesmo para o acolhimento institucional. Então, o que nós vimos também para falar sobre isso é que, realmente, muita gente, infelizmente, conhece alguém que já teve essa violência, ou que tem dentro de casa, ou que já teve. Então, hoje, estando divulgando, realmente não é que está acontecendo mais. Eu acredito que as pessoas estão com menos medo de denunciar. Então, quando a Ellen trouxe para nós essa proposta, essa emenda, nós realmente ficamos muito felizes, porque tem que ter mesmo, aqui o município de Uberaba tem que ter essa visão, porque às vezes a gente acredita assim, não, eu vejo na televisão, não acontece aqui no município. Não acontece caso de criança de 3 anos realmente abusada sexualmente por um avô, por um padrasto, por um pai, e muitas das vezes a gente só acredita que é padrasto, e não. Infelizmente, a gente vê no conselho toda semana, isso a gente pode afirmar, toda semana, pelo menos um caso de abuso sexual, nós atendemos. Né? E a criança ela vai crescer um adolescente, uma criança comprometida, porque às vezes no nosso município não tem um lugar especializado para estar atendendo eles. Nós estamos também com a questão do fluxo, né, do fluxo de violência, então está tendo aí uma negociação entre o Hospital de Clínicas, que hoje é o local que é a porta de entrada para a questão de abuso sexual, mas eles também estão falando que estão saturados, que está muito cheio, que já não tem como atender todos. Então, assim, é uma situação que o Uberaba realmente tem que estar vendo isso, porque acontece, e muito, 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 muito. Infelizmente, agora que as pessoas estão se conscientizando, poxa, mas eu vou denunciar o meu pai violentou meu filho, mas isso aqui a gente já pode resolver. Então, muitas das vezes, quando a criança chega, ela fala, não foi bem assim. Ele só fez uma coisinha aqui. Então, em muitos casos, foi o que a gente estava até conversando, nós temos que acionar a polícia, nos atendimentos nós temos ameaças, né, que teve já facas encontradas no conselho, situações de conselheira, inclusive a Carla ser agredida por uma senhora, né, dentro do conselho tutelar. Quando nós acionamos a polícia, com certeza a senhora já estava na casa dela, porque a polícia demorou a chegar. Então, somos 10 conselheiras, nós não temos homens no conselho. Tem agora um motorista, né, que é o que fica na rua. Então, nós estamos ali, defendendo o direito, sem dúvida, porque essa camisa o Conselho Tutelar de Uberaba veste, defendendo a criança e o adolescente que chega e muitas das vezes sem ter um apoio. Poxa, eu vou entrar naquela casa, eu vou ter que retirar essa criança, que muitas das vezes está ali naquele momento, mas eu vou saber que eu posso correr risco, né? Eu posso ser seguida, como aconteceu também, nós sofremos ameaça no telefone do plantão. Então, assim, é uma situação muito complicada mesmo. E essa semana do dia 18 de maio, realmente as pessoas começam a ver a escola, né, nós falamos muito isso, a escola sabe o aluno que tem ali. Então, eu sei quando aquela criança muda um pouquinho de comportamento. E, infelizmente, quando é criança, menor de 11 anos, é muito difícil realmente ela falar, realmente aconteceu. Porque na cabecinha dela não foi uma violência. A pessoa ela não age como uma violência. Ela acredita que aquele cara ele deu algo em troca. Né? Não, ele está legal. Nós atendemos uma criança de 9 anos que ela falava, não, só estou esperando a minha mãe morrer, porque ele falou que vai ficar comigo. Né? Uma criança de 2 anos que teve... ela não aguenta olhar Danone, porque é o nojo que ela tem. Ela falava que era o leite que tinha e era aquele leite que não aguentava. Então, foi aí que nós começamos a diagnosticar, opa, peraí, essa criança de 3 anos está falando uma coisa que toda criança gosta, é um Danone, é uma coisa, é um iogurte. Né? Então, para nós também é muito difícil, porque a gente costuma falar que, eu costumo brincar muito isso com as meninas, depois que a gente é conselheira, que nós somos conselheiras, a gente não fica normal. Porque quando você chega na sua casa, quando alguém chega perto do seu filho, você fala, opa, será que realmente aquela pessoa está querendo trazer o bem ou não? Como é que é? Será que a gente realmente costuma desconfiar de todos? Infelizmente, hoje é o que a gente vê muito. Quem deveria proteger, não protege. É isso, gente. Muito obrigada. Eu, por 3 meses, trabalhei na delegacia de apoio às famílias de Uberaba. Fiz 2 ou 3 atendimentos de abuso a criança e adolescente. No último, sabe, Cátia, pedi para sair. Tão revoltante,
esse tipo de abuso, esse tipo de fato. Às vezes as pessoas, como a Kátia falou, se preocupam com o aumento do índice de denúncias. Nos meios policiais, eu acho que as conselheiras também, a gente tem certeza que isso, na realidade, é benéfico, porque as pessoas estão tomando consentimento da importância da denúncia. A gente sabe que os casos são muito maiores do que esses, às vezes, que acontecem e que são denunciados. Na maioria dos casos, existe uma grande maioria dos casos acontece dentro da família, ou existe uma dependência financeira, ou existe uma dependência afetiva, que as pessoas preferem não denunciar. E quando a gente vê que, graças ao trabalho de divulgação, ao trabalho do Conselho Tutelar, esses índices de denúncia, eu vou terminar já, senhor presidente, esses índices de denúncias vêm aumentando, vereador Samuel, a gente agradece. E vamos denunciar os vizinhos, a denúncia é para ser apurada. Teve uma suspeita, denuncia, diz que 100, diz que 190, diz que 181, as polícias vão atender, o conselho vai atender, vai lá verificar. Acho que é mais fácil você fazer uma denúncia vazia do que você não denunciar e o fato está acontecendo ali. Para terminar, senhor presidente, a Câmara Municipal de Uberaba, e eu venho falando isso na maioria das vezes, em 2013, nós aprovamos aqui nessa casa, eu apenas fui o autor da lei, mas quem aprovou foi a Câmara Municipal de Uberaba, a Lei Municipal 11.561, vereador Alain, o senhor que é professor de 2013, que determina que antes de todas as projeções cinematográficas na cidade de Uberaba, sejam projetados um pequeno filme de duração de 30 segundos sobre o combate à pedofilia, ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E essa lei não vem sendo cumprida no município de Uberaba, né? A gente vai fazer uma reunião com as conselheiras, vamos procurar o Shopping Uberaba, onde no início, na aprovação da lei, se mostraram prontos e começaram a fazer essa projeção. Agora temos as novas salas aqui dos cinemais, né? Vamos procurar também para que eles possam, é uma lei e ela tem que ser cumprida, né? Cabe ao conselho, cabe ao doutor André escolher os filmes e apresentar aos cinemas, eles são obrigados a estar apresentando. Em 2014, nós aprovamos aqui também a semana... Me perdi aqui, perdão. Faça Bonito, né? Onde ela está também no dia 18 de maio, houve, através das conselheiras, várias ações no município de Uberaba. Queria parabenizar todos eles e pedir a essa casa que não abandone esse projeto, vereador Samuel. O senhor que trabalha muito para a família, o senhor sabe disso, tem o vereador Amansa agora também, os outros demais vereadores, vereador Alain, que é professor, que a gente trata esse assunto os 365 dias do ano nessa casa. E que o senhor, presidente, autorize, quem sabe, as conselheiras a apresentarem um filminho também de combate à pedofilia, que o senhor autorize a projeção na TV Câmara. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. O Parlamento Jovem de Uberaba continua a todo vapor, com atividades, oficinas, palestras. A importância na escola da política dos jovens é uma coisa muito ampla e que tem que ser trabalhada desde os alunos menores. Não é só no ensino médio que deve ser trabalhado. Então, o professor tem que ter essa consciência de que a política é algo muito sério dentro da nossa sociedade. De que forma que tem que ser trabalhada? Através dos debates, conscientização, chamando o aluno, né, para poder conhecer bem o que acontece dentro da política, né, porque o professor é um formador de ideias. Então, para ele formar o aluno, ele tem que trabalhar e buscar em cima dele. Então, o que eu acho interessante dentro desse projeto Educação em Política, dentro da escola, é que parte deles. O assunto partiu deles. Então, é muito mais interessante para o aluno trabalhar daquilo que parte dele do que a gente trazer algo pronto.
Então, para o aluno nosso, principalmente da Escola Corina, eu converso muito com eles, né, com a equipe que está fazendo o Parlamento Jovem desse ano, do ano passado, que também eles participaram. O que eles gostam muito neste projeto é que vocês dão ouvidos aos jovens e dão ouvido ao que eles pensam. Vocês não trazem nada pronto para eles. Né? Vocês fazem os trabalhos dentro de sala de aula. É claro que cada assunto tem um subtema, né? E que cada semana é um trabalho diferente. Isso já estimula o aluno para, da próxima vez, ele retornar cada momento em uma escola, que também acho muito interessante, porque vocês não ficam só numa vivência escolar, vocês vão para a escola estadual, vocês vão para a escola privada, vocês estão trazendo, né, mostrando as escolas para os alunos e as ideias de cada comunidade, porque cada comunidade tem um anseio, né? E isso faz o crescimento desse jovem. Então, eu acho muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns, porque traz resultados, principalmente dentro da escola, que eu vivencio isso, porque os alunos chegam perto do professor, já não chega mais com aquela ideia de que eu não gosto de política, eu não quero saber de política, eu não gosto de política. O aluno já está com um trabalho bem diferenciado em cima disso aí. Porque isso, dentro de uma sociedade, não é só dentro de uma escola. A gente não pode ficar alienado a nenhum tema, e principalmente da política. Porque o aluno, ele futuramente, provavelmente, ele será um político. E se ele não é um político, ele vai votar em uma pessoa que vai estar o representando. Eu acho que essa consciência é muito importante. Os direitos dos animais estão sendo propagados pela vereadora Denise da Supra em visitas a escolas da cidade. A intenção é debater e conscientizar sobre a vida animal e a garantia dos direitos, muitas vezes desrespeitados. Nós temos que pegar essas futuras gerações para ver se a gente conserta esse planeta, né? Acho que é a única solução hoje em dia, porque o adulto que está torto já está difícil, não tem jeito. E você vê, é um trabalho assim muito gratificante. Eu tenho, né, junto aos meus eleitores, muitos jovens, muitas crianças e muitos idosos também. É incrível assim, o carinho que eu recebo pelas ruas. E você vir aqui fazer uma palestra sobre os animais, a conscientização, né? A responsabilidade que tem que ter sobre eles, para uma criança, eu tenho certeza que ela vai levar isso para o longo da sua vida. Todo segundo domingo de cada mês, a Praça Jorge Frange fica movimentada com motociclistas de Uberaba e região. O evento tem também caráter social com a arrecadação de alimentos para instituições da cidade. Promovido pela Associação de Motoclubes e Motociclistas de Uberaba, o projeto foi retomado este ano com apoio do vereador Ismar Marão e parceria da Prefeitura e Fundação Cultural. Hoje nós estamos aqui, vários motoclubes da cidade, desenvolvendo ação social, cada um traz um quilo de alimento para dar para uma instituição, né? Uma banda tocando, encontro de carros antigos aqui também, então assim, tá de parabéns a AMU, tá de parabéns os motoclubes. Hoje os motoclubes estão mostrando para a população de Uberaba que a coisa é bem diferente. Tinha um estigmatismo que motoclube era bagunça, motociclista era bagunça, e hoje não. Hoje os motoclubes vêm mostrando que são grupos ordeiros que trabalham socialmente em prol do próximo. Estamos aqui nesse segundo domingo do mês, que a gente tem um apoio para esse evento, apoio da Fundação Cultural, Prefeitura de Uberaba. Demais da conta o apoio do vereador Ismar Marão, que quando a gente precisa, ele sempre está do nosso lado, sempre tem ajudado a gente aqui. É um grupo de pessoas que se organizam e traz novos eventos à cidade, como o turismo. Podemos informar a toda a comunidade que tem várias pessoas de outros estados aqui para nos visitar, nos prestigiar. Desse evento a gente faz várias doações de alimentos, de agasalhos, sabe? Às vezes promove encontros de carros, né? Encontros de vários motoclubes da região. Então, o uberabense não deixe de participar, sabe? Porque ao vir nos encontros você pode ajudar pessoas que precisam. E para Uberaba, para a nossa cidade de Uberaba, é muito importante, porque
Nós somos muito carentes de eventos e nós temos aqui um excelente passeio aos domingos. Então, deixa de vir não, vem cá prestigiar a gente aqui. O Jornal em Pauta fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau!